Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma visita hoje à noite? Você é convidado a nos acompanhar. Qual história poderia nos contar hoje? Deixe nos comentários sua paróquia e também as suas perguntas. E não esqueça de compartilhar a nossa live. Deus a abençoe. Deus o abençoe. Deus nos abençoe. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, como diria Maria Fani, amada, boa noite, amado, boa noite a todos vocês, né? Obrigado por estar novamente na nossa companhia, nós estamos chegando na casa de vocês, né? Hoje para conversar, para fazer uma conversa muito especial. A gente quer um lugarzinho na sala, né? Pode preparar um chimarrão, pode preparar um cafezinho, até aquele docezinho assim de pêssego, ou um doce de figo, né? Alguma coisa assim nesse horário até que é bem gostoso, né? Pode ser. E em compensação vocês vão visitar a casa do Andrei, vão visitar a casa da professora Dora, né? Nós vamos estar na sala de vocês. Então vamos começar a conversar a partir de agora, né? A partir de agora nós já estamos vendo uma série de pessoas mandando abraços, inclusive para os nossos amigos, os dois professores, né? Hoje, como alguém brincava, né, um quarteto de professores, né? Professor Lupe, professor Andrei, professora Dora, né? E Manuel. Então, 4 professores aqui com vocês. Isso é professor demais, né? Tá sobrando professor por aqui. Acho que a gente vai ter que fazer uma redistribuição assim de professor, né? Mas já temos bastante mensagens, o pessoal já está participando e a gente quer fazer uma pequena introdução. Primeiro, nós queremos mandar um grande abraço ao nosso querido amigo Padre Jô, que esteve conosco na semana passada, né, quando ele concluiu aquela reflexão a respeito que nós fizemos sobre ecumenismo, campanha da fraternidade, quaresma. Ele nos falou sobre quaresma, né, nos fez um fechamento muito bom para a gente entender e viver a quaresma e a campanha da fraternidade. E hoje o Padre Jô está vivendo uma Páscoa, né, porque o irmão dele, né, o Marco Antônio Dias Garcia, acabou falecendo hoje. Né? E nós mandamos ao Padre Jô e aos familiares do Marco Antônio o nosso abraço e o nosso carinho. Né? Então, por favor, né, vamos rezar pelo Padre Jô, vamos rezar pela família do Marco Antônio, né? E vamos rezar pelo descanso desse nosso irmão que partiu. No segundo momento, eu quero dizer para vocês o seguinte: quando vocês viram a chamada, vocês viram que a gente falou em pastoral da educação. A gente diferencia sempre quando fala de educação e quando fala de ensino. O que a gente entende por ensino? Ensino a gente entende aquele presencial em sala de aula, que as escolas fazem. Né? Educação não. Educação é um processo que vem desde berço. Quer dizer, a gente já começa quando ensina as crianças o bom comportamento, as normas de higiene e assim por diante, a gente começa o processo de educação, que esse é para toda a vida. Esse se faz, né, até morrer. Né? A gente diz aquela história assim, vivendo e aprendendo, né? Então, é exatamente isso. Nós vamos passar a vida inteira aprendendo o processo de educação. Bom, na verdade, o ensino, né, que é aquele onde a gente aprende matemática, educação física, geografia, né, português e assim por diante, isso é dentro de sala de aula e ainda reforça toda a questão da educação. Com essas duas figuraças que nós temos hoje, né, que é o Andrei e é também a professora Dora, nós queremos falar de uma forma mais ampla. Porque a Dora um pouquinho mais velha, né? Deve ser alguns anos mais velha que o Andrei só, não deve ser muito mais velha que o Andrei, com certeza. O Andrei é um guri, a professora Dora também, né? Tem jeito de guria, né? Então, a gente vai ouvir as experiências deles, né? Mas nós vamos iniciar sabendo da vida deles, né? A professora Dora estava contando até histórias bem interessantes, né, sobre o processo de participação do Andrei na questão da pastoral da educação. Né? O Lupe já estava advertindo que a gente vai querer saber como é que ficou a questão da educação, da pastoral da educação agora, durante a pandemia. Nós temos 1 hora de conversa e a gente quer que você se envolva. Mande a sua mensagem, né? Mande um abraço para o Andrei, mande um abraço para a professora Dora, né? Nos mande um abraço, né? Ou faça uma pergunta na questão da pastoral da educação, né? Porque a gente quer hoje falar sobre isso. Né? Um dos grandes problemas que a gente tem hoje em nível de Brasil é efetivamente a educação. Por que a educação?
Porque o que a gente tem de política hoje no Brasil é feita porque nós temos gente mal educada. O que a gente tem na economia sendo mal feito é porque a gente tem gente mal educada. E em qualquer setor da vida brasileira. Né? Então, está na hora da gente repensar exatamente isso. Todo esse processo de educação que começa em casa, não começa na escola. Né? A gente não tem que atirar a educação para cima dos professores, né? Que quando eles vão para a escolinha, não, aí ele vai começar a aprender as regras. Isso não funciona. Vamos para a apresentação? Primeiro, claro, né, Andrei, tu vai ser gentil e deixar que a professora Dora seja a primeira, né? Obviamente, né? E o Andrei já estava brincando assim, né? Hoje a professora Dora é a protagonista, né? É a estrela. Bom, a professora Dora é estrela no lugar que ela estiver, né? Então não é esse problema, né? Professora Dora, boa noite. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer tão assim ardente que me faz lembrar do meu primeiro momento quando professora, recém-formada, entrando na escola, cheia de sonhos e depois enfrentando alunos que nem eu sabia como fazer. Mas eu consegui. Eu posso dizer que eu consegui. Com certeza, aquele sonho que eu tinha de educadora, eu assim ouso dizer que eu consegui, mas só não consegui ficar fora. Então, eu tenho hoje 72 anos e eu trabalhei, gostaria de dizer isso, porque faz parte da minha vida. Não são os meus cursos que me deixam honrada, não são as formações que eu fiz, pós-graduação, não são. Na verdade, o que me deixa honrada é saber que eu trabalhei 44 anos, efetivamente, sem nunca ter faltado, amando a minha profissão, com muito fervor, e também saber que eu poderia ser uma estrela, como foi dito pelo Andrei. E a senhora é uma estrela. E a senhora é uma estrela. Eu costumo dizer... Desculpa. Vamos fazer o seguinte, professora. Vamos apresentar primeiro. Mas aí eu sei que o Luiz está aí junto com a senhora e a Maíra. O Luiz é seu filho, a Maíra é sua nora, né? E tem uma estrelinha junto com a senhora. Cadê a estrelinha, Luiz? Mas sabe o que aconteceu? Eles saíram há pouco aqui, me fizeram assim. O que tinha, além de tudo, tinha nessa sala um cachorrinho. Porque eu tenho um filhinho de 4 patas. Tá bem. O Andrei conheceu o meu filhinho de 4 patas. E ele estava ansioso para a rua, e aí o Luizinho disse, já venho aí. Vou levar ele para dar uma voltinha. Saíram com ele com a guia, né? E ainda não chegaram, mas eles vão voltar porque eles têm... Não se preocupe. Depois a gente mostra a Isadora para o pessoal, né? Que tem a Isadora. Pequenininha, né? Vamos conhecer com certeza. Vamos lá, Andrei, boa noite, meu querido amigo, bem-vindo. Né? Eu sei que o Andrei está com a noiva dele, que é a Josiane, a Josi. A Josi está aí por perto, Andrei? Deixa eu ver. Cadê? Cadê a Josi? O combinado foi que ela viesse, esperamos que ela venha. Então, ela não levou o cachorrinho lá na rua? Não levou o cachorrinho lá na rua. Tá. Ela está vindo, pelo jeito. Boa noite. Ela vai dar uma leve saudação pro pessoal aqui. Boa noite, sim. É encabulada? Sim, bastante. Não, mas não. Se ela tá encabulada, deixa. Boa noite, Josi. Tudo bem contigo? Tudo bem. Que bom que tu esteja conosco, tá? Um abraço e obrigado por ceder o Andrei. Tudo certo. Um abraço, tá bem. Obrigado, um abraço. Obrigado. Meu amigo Andrei, conta, quem é o Andrei? Um ano depois da nossa primeira entrevista. Muito obrigado por esse bom complemento da pergunta, né? Então, o Heráclito já dizia, né, que a gente sempre vai estar em constante transformação. Então, eu sou o Andrei, lá do interior do estado, de Catuípe, e vim para Pelotas como Frei Capuchinho, comecei a filosofia na Universidade Católica de Pelotas, e depois, então, a partir de um discernimento, optei pela vida leiga e iniciei o trabalho na Escola São Francisco de Assis, onde trabalho até hoje, né, como monitor, hoje como professor e como professor de ensino religioso, que, enfim, neste tempo
também no modo remoto, no modo híbrido, como estamos, enfim, nesse tempo que estamos aprendendo a viver. E, como o professor citou, eu estou na Pastoral da Educação junto com a professora Dora, e foi um convite dela, depois ela vai contar, então, junto com a irmã Ignês, algum tempo atrás, lá por 2014, 2015, na mesma época em que, agora contando histórias, né, professor, uma das coisas que mais me marcou na minha vida, tive um avô ministro da Eucaristia, que é lá do interior, na comunidade de Engenho Velho, talvez alguém de Catuípe esteja escutando, então, o falecido João Francisco Costa, e ele me deixou um legado muito importante de fé, de oração, e todos os anos, no dia de carnaval, ele ia até a Romaria da Terra. E ali ele trazia mudas, sementes e explicava o valor do cuidado com a natureza. E é da onde também depois eu me tornei agente da Comissão Pastoral da Terra, a partir da qual também entramos em diálogo com o Papa Francisco. E como o Padre Martinho falou, há um ano atrás, há mais de um ano, né, eu me inscrevi no Caminho da Economia de Francisco, que era para ter sido, então, um encontro presencial em Assis, e que se tornou um evento virtual e que a gente está bastante dedicado. A gente se emocionou muito em novembro do ano passado com a mensagem do Papa Francisco, quando ele diz, olha, é apenas o início de um caminho, né? E hoje eu conversava com um amigo sacerdote e ele dizia, pensar, né, que esse caminho de jovens do mundo inteiro foi iniciado por um idoso argentino de 84 anos, ele disse, né? Com certeza. Aí eu disse, com certeza. Deus, falei demais, viu? Não. Eu só queria que vocês dessem uma introdução, porque agora o Lupe vai perguntar sobre Pastoral da Educação, e aí vocês vão poder falar, porque vocês já viram, né? A gente quer conhecer a professora Dora numa série de atividades que ela exerce, né? Inclusive no Pacto pela Paz aqui em Pelotas, né? E o Andrei nas atividades que ele exerce ligado à igreja e também escolar, porque ele trabalha na Escola São Francisco, né? Mas vamos registrar o pessoal que já está chegando, está cumprimentando. A Eliane Silva Santana, boa noite, na paz de Cristo. A Vera Regina Bueno cumprimentando, boa noite. Rosiane Maciel, boa noite, meus queridos, saudades. Jane Cristina Nebel, boa noite, Lupe, Manuel, Andrei e querida professora Dora. Giselda Costa Galho, boa noite a todos. Rejane Afonso, boa noite a todos que estão participando do Partilhando. Deloiva Botelho, boa noite, amiga, que Deus te abençoe, beijos. Silda Neutzling, boa noite. Daiane Vitória, boa noite, professor Andrei, paz e bem. Deloiva Botelho, olá, estou assistindo de Arroio Grande, paróquia Nossa Senhora da Graça. Né? Que bom, quase sempre o pessoal de Arroio Grande está nos acompanhando. Eduardo Neves, boa noite. Marilane Scher dos Santos, né? A mãe do Lupe, boa noite, sejam bem-vindos. Jane Molina Chor, boa noite. Léa Maria da Fonseca, dona Léa, boa noite a todos. A minha mana Leonice Camacho, boa noite a todos, abraços, amigos. Padre Martinho Lenz, saúde aos professores Dora e Andrei. Nada melhor do que ouvir professores engajados para falar de educação. Alan Sampaio, boa noite. Jane, a Jane está conosco. A Jane, onde é que está? Meu Deus, tem muito comentário. Vamos repartir, vamos fatiar. Lupe, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Manuel, boa noite, Andrei, boa noite, professora Dora, uma alegria tê-los conosco, agradecer a todos que estão nos acompanhando e reforçar o convite, aqueles que por acaso puderem, compartilhar essa nossa transmissão também para que mais pessoas fiquem sabendo dessa nossa live. Bom, professora Dora, qual é a missão da Pastoral da Educação? Né? O que faz a Pastoral da Educação? Quem está fazendo parte atualmente da Pastoral da Educação? Bom, eu queria até refrisar com a questão da estrela, eu queria lembrar que o nosso iluminador, lá no início de tudo isso, o padre Marcos Sandrini, falava muito que nós seríamos como estrela no céu, que a pastoral dele tem até um livro escrito por ele. Eu tenho aqui, eu gosto de mostrar que isso são subsídios que nos iluminam, que nos trazem a sabedoria. Esse foi um trabalho excelente dele, que falava sobre os desafios da pastoral da educação. Então, a missão da pastoral da educação é exatamente o que a palavra diz, o pastoreio, ou seja, nós estar presente neste meio educacional, independente desta ou daquela tradição religiosa. É uma iniciativa da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, começou dentro dos trabalhos das pastorais, mas ela, na verdade, está a serviço da sociedade em comum,
do mundo que está aí. Isso mais do que nunca fica claro quando o Papa Francisco fala para nós, ao mundo inteiro, de como ele é um pastor no sentido amplo da palavra. Eu me encanto muito com a palavra dele, porque eu me sinto assim alguém que quer se espelhar neste exemplo de aceitação do outro. Então, a pastoral tem a missão de estar presente no meio da educação e todo o resto, não apenas no meio da educação formal, no meio da escola. Na verdade, ela está presente desde a educação dos nossos filhos, porque é como se diz, a luz que tem que iluminar. Se nós dissemos que nossa geração de hoje é mal educada, e sabemos que é, eu posso dizer isso, e depois que a gente vive um pouquinho mais, a gente pode dizer que acompanhou as gerações, né? Então, com 7 décadas na minha vida, eu acompanhei muitas gerações, e eu vi o quanto hoje nós vemos uma geração que não tem compromisso, que não sabe se conduzir, onde falta a disciplina. E eu não estou falando isso para dizer que a pastoral é disciplina, estou falando isso para dizer que nós temos que ter respeito com o outro. Essa é a questão. A pastoral tem a missão do respeito, de aglutinar a diversidade dessa sociedade para educá-la melhor, para que ela possa ser mais feliz, para que o nosso aluno, para que o nosso jovem, para que esses que estão hoje sob a nossa orientação sejam felizes. É mais importante a felicidade deles do que qualquer outra coisa. E essa pastoral da educação aqui em Pelotas, ela tem uma história muito grande. Eu acredito que talvez numa live só nós não pudéssemos dizer tudo que ela já foi, que ela é e que ela será. Porque é uma pastoral que tem trabalhado muito. E nasceu há um tempo atrás, exatamente de uma assessoria do padre Marcos Sandrini, que veio a Pelotas ver como estávamos trabalhando, no tempo da AEC, lembram? Hoje é a ANEC, e veio ver como estavam trabalhando as escolas católicas. E o que é muito interessante nisso, que ele dizia, e que eu guardo até hoje como um norte, é que a Igreja Católica é a que pensou a pastoral da educação, mas ela não é da Igreja Católica. A pastoral da educação é da nossa sociedade, é da nossa educação. Ela tem que aglutinar todas as outras. E quando ele falava lá precocemente isso, na década de 70, e ele falava isso sobre a questão do respeito e a diversidade religiosa, vocês veem, hoje nós ainda estamos falando, ainda estamos tentando trabalhar o que é ecumenismo, o que é diálogo interreligioso, nós ainda patinamos, porque é difícil saber respeitar o outro. Então, essa pastoral, não sei se estou conseguindo trazer essa mensagem, é um grande momento no mundo atual, e já foi também, e será sempre. Eu gosto de contar as histórias assim, porque tudo ajudou a me construir a Dora que eu sou hoje. Porque eu fui uma Dora preconceituosa, eu fui uma Dora muito sectária, eu fui uma Dora catoliquinha de carteirinha, que fazia a minha igreja doméstica, e é aquilo que eu vivia, e hoje, graças a Deus e ao entendimento e ao Espírito Santo, eu sou uma católica que vive num mundo que é totalmente diferente daquele mundo que eu vivia quando jovem, catequista, e que eu catequizava meus alunos. Graças a Deus, eu dou graças a Deus, por eu ser a pessoa que eu sou hoje. Mas eu só consegui ser o que sou hoje porque eu trabalhei com outras tradições religiosas que me ensinaram que todos os caminhos têm um olhar para respeitar o semelhante como ele é, independente de onde ele vem. Jesus não perguntava para as pessoas, da onde tu vens, tu é católico? Claro que, na verdade, eu estou brincando, que nem havia essas denominações, mas ele não perguntava, ele simplesmente acolhia. Que é isso que nós temos que aprender a fazer. E a pastoral da educação, a missão dela é ser acolhedora num mundo hoje tão turbulento, tão difícil, tão violento. E como vocês sabem, hoje, quem está me ouvindo, eu quero cumprimentar, eu ouvi nomes de pessoas que eu conheço,
eu quero cumprimentá-las neste mundo que nós estamos vivendo, neste momento, com esse inimigo invisível que está assolando a humanidade e destruindo também muitos sonhos. E ainda é mais difícil ser luz e ser sinal. É mais difícil. Mas não é impossível, né? É a missão da pastoral. E outra coisa, eu tenho medo de me prolongar. A educação é o caminho. É pela educação que nós vamos transformar a sociedade. Podem crer, podem crer. Senão, nós não vamos transformar nada. Nós só vamos reproduzir conhecimento. Só vamos ensinar. E nós não queremos ensinar, nós queremos educar. Tá ótimo. Andrei? Quem sabe o Andrei pode destacar para nós quem é que está participando hoje em dia da Pastoral da Educação. Eu não falei, desculpa, eu me empolguei. Eu me empolguei na definição está bem, tá ótimo. E não falei Temos muitas pessoas juntos, temos apoiadores. Quem sabe o Andrei agora coloca. E quem sabe vocês contam agora como é que o Andrei entrou para a Pastoral da Educação. O Andrei entrou, posso te contar? Eu gosto muito de contar como é que o Andrei entrou, porque essa pastoral teve altos e baixos, né? Vocês sabem, a vida é assim. Teve altos e baixos, teve momentos assim de picos maravilhosos, depois teve outros momentos que ficaram muito difíceis, e as nossas escolas católicas estavam difíceis de participar, e eu, como nunca saí, eu sempre fiquei desde o início lutando, eu via muito a igreja, a escola pública atuando. Eu quero destacar para vocês que as nossas professoras, todos os nossos professores são heróis, mas os nossos professores da escola pública são heróis, assim, com H maiúsculo, porque sofrem muito. Com estrelinha, com as mesmas estrelas que o padre Marcos Sandrini tanto falava. São com estrelinha. Se eu pudesse botar no caderninho delas, eu botava o carimbinho do passado com as estrelinhas, porque elas sofrem muito. E eu notei uma época que a escola pública estava muito coesa através do ensino religioso, tem que dizer essas coisas, porque o ensino religioso na Quinta CRE, eu fiquei 30 anos, vocês veem, é um bom tempo, né? Eu nem sei como é que não me jogaram escada abaixo. Eu não sei como é que eu fui ficando, uma católica fui ficando. E aí eu notava que a escola, a nossa escola privada, católica principalmente, teve uns momentos que esmoreceu. Então eu resolvi fazer uma peregrinação. E isso eu fiz com muito prazer. Eu fui conversar, então, primeiro lá atrás era com o Dom Jaime, depois eu fui no Dom Jacinto, e eu fui pedir para ele se ele me autorizava a eu ir às escolas nossas católicas e recrutar o pessoal, porque precisava trazer gente nova. Nós tínhamos a irmã Julieta Bertuol, do Colégio ali São Benedito, que era muito ativa, dinâmica. Nós tivemos o irmão Olir Facnello lá atrás, do Colégio Gonzaga, também muito atuante. Colégio São José, sempre era a irmã Anita, hoje é a irmã Rosa, outra colaboradora. Mas nós tínhamos que trazer mais pessoas. E aí eu fui no Colégio São Francisco para pedir o Andrei, porque eu conheci o Andrei e achei que ele era um jovem, assim, com todo o entusiasmo do mundo. E, além disso, uma pessoa de Deus, assim, eu tenho esse olhar por ele, estou elogiando porque é puramente sincero. E eu queria muito a presença dele e fui lá na irmã Cecília. E nós estávamos conversando, olha, não foi muito fácil, não, sabe? Foi uma grande conversa para chegar ali para destacar. E eu acho que eu estava nervosa, não sei, naquele dia, que eu errei o pé num degrau ali do pátio, assim, eu errei o pé e caí de joelhos, literalmente eu caí de joelhos, e que tiveram que me segurar e me levantar. A irmã Cecília ficou muito preocupada, me levantou, e eu aproveitei a oportunidade de digo, olha, Cecília, agora mesmo tu não pode deixar de liberar o Andrei, porque eu estou te pedindo de joelho. Eu estou aqui. Foi uma brincadeira, mas foi uma brincadeira muito amistosa e que ela lembra até hoje, sinal que marcou o meu pedido. E ela liberou o Andrei. Marcou aquele pedido. E eu acho que foi a ação do Espírito Santo, né? A ação do Espírito. Amém. Porque Deus age, através de nós, Deus age.
E que bom que o Andrei veio, e aí a nossa pastoral ficou também fortalecida. A irmã Agnès ficou muito tempo também conosco, mas só que ainda continua um desafio. Ainda tenho que pensar no Marcos Sandrini, ó. Continua um desafio, porque ela vai e volta. Então, a pandemia nos tirou um pouco do chão. Nós estávamos engajados em seminários, nós estávamos pensando a primeira jornada da CNBB, que é um trabalho maravilhoso. Nós estávamos preparando esse prêmio Marcos Sandrini para as escolas que mais se destacassem, e se destacassem em trabalho de pastoreio. Lá na minha escola, o que eu estou fazendo? E aqui eu tenho que destacar o nome do Alexandre, eu acho que o Andrei pode depois falar isso, o Alexandre, que faz parte da escola pública do nosso CAIC, Alexandre Silva, que é um cara que trabalha dentro de um bairro que é totalmente dominado por uma facção, e ele conseguiu ser luz. Ele conseguiu. Professora, mas a senhora vai contar essas histórias, mas vamos deixar o Andrei também falar a respeito desse tema, por favor, Andrei. Pode me policiar, porque eu me conheço. Eu vou policiar, eu já conheço a senhora. Andrei, por favor. Eu não vou falar muito. Muito bem. E eu, continuando, e junto com a linha de raciocínio da professora Dora, a Pastoral da Educação ela se organiza em diversas frentes, como a professora Dora colocou a serviço da sociedade, né, a serviço do bem viver da população, de todo o processo educativo. E nós estamos, então, organizados em cinco grupos, né, o ensino religioso, a escola pública, a escola confessional católica, a universidade, as universidades, né, e a cultura, sendo que e aí daqui de Pelotas nós temos um grupo grande, representantes da Universidade Católica, o Padre Martinho é um dos da universidade, o nosso assessor, o padre que nos acompanha é o Padre Martinho, a professora Elizabeth do Colégio São José, eu também, a professora Cláudia que nos ajudou no passado no encontro de professores do Colégio São Francisco, a professora Rosiane, estou lembrando que está aqui em sintonia conosco, do município, que nos acompanha também, o professor Alexandre, que é diretor e que está lá na periferia, a professora Elizabeth, já lembrei, o Colégio La Salle também acompanha durante muito tempo, o Colégio São José, o Colégio São Francisco, que é o colégio que eu trabalho, como já falei, enfim, e as escolas públicas que têm a representação da professora Dora no Conselho de Ensino Religioso e em tantos espaços, né? E eu acredito que este caminho que a igreja tem feito durante muitos anos, e o exemplo do Padre Marcos e de tantos outros presbíteros que nos acompanharam nas comunidades, hoje encontra no Papa Francisco uma grande representação. E nesse momento a Pastoral da Educação se volta para as duas encíclicas do ensino social da igreja, né, tanto a Laudato Si, lá de 2015, quanto agora a Fratelli Tutti de 2020, em 13 de outubro de 2020, para pensar, enfim, como nós vamos ser sociedade respeitando a diferença, né, respeitando, convivendo, sendo irmãos, né, e aí a beleza das palavras de Francisco, quando ele cita um muçulmano na encíclica, o sultão, né, e que Francisco de Assis, há 800 anos atrás, fez. Então, eu acredito que, como a Dora bem recordou, nós estamos num momento de grandes desafios, e eu acho tão bonito momentos como Partilhando, onde a gente vai interagindo, ao menos pelo chat, com as comunidades que estão nos acompanhando, e também pensando a nossa igreja, nós aqui leigos, né, e pensar desde o Concílio Vaticano II até hoje, enfim, ano de campanha da Fraternidade Ecumênica, quanto temos que construir. E o desafio é grande, essas luzes que, como a professora Dora nos lançou, né, professores que nas suas realidades fazem acontecer a Pastoral da Educação, né, não são da equipe, institucionalmente falando, mas fazem acontecer a Pastoral da Educação. Inclusive, é um convite de nós sempre a ampliarmos cada vez mais nas paróquias de interior, que sempre foi o nosso grande objetivo, né, professora Dora? Agora, eu vi que tinha uma senhora dizendo, olha, quem é Rio Grande? Agora nós estamos falando com paróquias do interior. Se tem mais gente de paróquias do interior, por favor, deixem seus comentários. Não, vamos em seguida. Em seguida registramos. Mas olha, eu acho que o Andrei fez um belo de um registro, né? Nós estamos aqui em 4 leigos, né? O Lupe é leigo, eu sou leigo, o Andrei é leigo, a Dora é leiga, né? Então, eu acho que é um trabalho de leigos dentro da igreja, tanto partilhando quanto o trabalho de vocês.
Noeli Brizolara, boa noite, amigos. Elaine Neusling, boa noite. Hoje a pauta muito importante a ser abordada. Padre Martinho, 2 amigos professores. Jane Cristina, muito bem colocado, Manuel, a educação começa em casa. Maria Holanda Porto da Silva, boa noite, Manuel Jesus e Lupe. Nara Scher, prima, né? Prima, boa Isso. noite, prima do Lupe. Daiane Vitória, está travando um pouco. Ah, pois é, se outros estiverem tendo dificuldade, por favor, avisem. Eu não estou sentindo aqui. Meli Spesh, boa noite, sejam bem-vindos. O problema da educação é que existe doutrinação e ensinação. Tiraram o ensino religioso da escola e ensinaram comunismo e socialismo. Só não deu certo. Bom, Martinho Lenz, Dora, uma estrela brilhante, luminosa. Nossa Senhora, professora Dora, vindo do Padre Martinho né? É uma consagração, Querido. Literalmente. Querido amigo. Querido Padre Martinho. Maria Fernanda, Dorinha amada. O fã-clube da Dora é muito grande, né? Eu tenho. Dorinha amada. Querido. Que satisfação te encontrar, mesmo que virtualmente. Grande beijo. Fernanda da SMED. Dona Leia, sejam bem-vindos, professores, ao Partilhando, que através do professor Manuel e Lupe vem nos trazendo excelentes informações sobre várias atividades, histórias e conhecimentos. Verdade. Andrei com um coração franciscano. A gente já brincou aqui, o Andrei, claro que tem coração franciscano, né? Toda a formação dele, né, é franciscana, né? Então tem um coração. Aliás, eu acho que o Andrei tem o corpo franciscano, assim, né? É inteiro, assim, né? Eu brinco que o Francisco, né, é o jesuíta, né, que mais tem o espírito franciscano, né? Bom, o Andrei seguindo o Francisco, né, só pode ter esse jeito, né? O Alexandre Luna, boa noite a todos. Enquanto a educação não for prioridade do poder público, a pastoral da educação e todos os sindicatos e movimentos sociais que representem os professores sempre serão necessários. A riqueza lícita de um país começa por uma educação pública de qualidade e acessível a todos. Por meio da educação também podemos evitar crenças em fake news, que na atual conjuntura é um dos maiores problemas do Brasil. É verdade, Alexandre. Martinho Lenz, Andrei, da Economia de Francisco e Clara. Jandina, boa noite, professora Dora, que bom vê-la. Somos colega do ensino religioso. Maria Fani, oi amores, Lupe, Manuel Jesus, Andrei e Dora, bem-vindos, amados. Me atrasei, estou fazendo comida, mas vou aproveitar igual. A gente ainda não sentiu o cheiro, Maria Fani, mas vamos esperar para ver a comida. Dona Leia, a educação é a base do desenvolvimento e do crescimento socioeconômico. Nós continuamos, vamos fatiar porque tem bastante gente ainda participando. Eu agora, né, nós estamos passando já da metade da nossa entrevista, 34 minutos, eu queria que vocês começassem a contar as histórias de vocês. Né? Eu quero da professora Dora, que ela me falou durante a tarde, que eu telefonei para ela para combinar hoje pela manhã, e depois o Andrei no início da tarde, ainda brinquei com o Andrei, né? Eu estava esperando o telefonema dele, tinha deixado no silencioso, aí não ouvi quando ele ligou, e eu estava dormindo, sesteando, né? Que é uma coisa, mania de seminarista, né? O Andrei disse que também tem, quando pode, né? Eu aposentado, claro que posso sempre, né? Então, eu acho que naquela hora que ele ligou, até eu estava babando, assim, o soninho assim, sabe aquele soninho assim que a gente, né? Dorme 1, 2 notícias, acorda mais 2, 3, né? Mas eu conversei com a professora Dora hoje pela manhã, né? E ela me contou de algumas experiências, inclusive da prefeitura, né? Que seria o Pacto pela Paz. Professora Dora, como é que é isso? Assim, como é que a educação chega nessa contribuição para o setor público e para a comunidade? Bom, eu queria assim, começar até falando sim, sobre o ensino religioso. O ensino religioso está aí, presente na Base Nacional Curricular Comum. No ensino fundamental e médio, ele está garantido no estado do Rio Grande do Sul. A gente tem que dizer essas coisas, que bom que muitos estão nos ouvindo, porque dá a impressão assim que ele saiu fora da escola, que agora não tem mais. Não, ele está lá. Aliás, agora na educação básica ele é obrigatório, não mais optativo. No ensino médio, que está sendo reestruturado, ele vai acontecer no primeiro ano do médio, com 2 horas semanais, 2 aulas semanais, e aí sim ele poderá ser optativo, o aluno vai escolher. Mas, na verdade, o ensino religioso é o caminho
que foi para o público. Foi através dele que nós conseguimos nos inserir em muitas questões públicas. Então, por exemplo, eu tenho que destacar aqui, sem nenhuma conotação partidária, quero deixar bem claro, tenho que falar aqui na pessoa da nossa prefeita, Paula Mascarenhas, que tem sido incansável e que nos recebeu muito bem como representações de tradições religiosas. Então, nós temos um comitê municipal da diversidade religiosa, que neste momento quem está coordenando é a professora Dora, sou eu, mas já teve outras coordenações, o querido reverendo nosso, ai meu Deus, agora querido Ramacés, foi nosso primeiro coordenador, que é uma história longa, né? E hoje estou eu na coordenação do comitê. Esse comitê municipal da diversidade religiosa existe através de decreto. Então, é uma instituição institucionalizada mesmo, para reunir as tradições religiosas e tudo que for desrespeito a elas, dentro da nossa comunidade pelotense, nós estaremos colaborando. E aí nós colaboramos também dentro do Pacto pela Paz. A prefeita nos chamou e nós estamos lá quando eu vou e a nossa coordenação vai, porque eu não sou coordenadora, ninguém coordena nada sozinho, não existe isso, né? Quando a gente fala em eu estou coordenadora, vocês entendam que atrás da minha pessoa tem uma equipe. Então, a nossa coordenação está junto dentro, numa representação no Pacto pela Paz, para tratar dessas questões, e principalmente dentro da escola. E aí eu quero lembrar, nós tivemos uma reunião essa semana com a secretária municipal, Adriane, e que ela continuou, nos deu todo o apoio, ela é nova secretária, foi chamada nessa gestão, nos deu todo o apoio, nos recebeu muito bem, nós somos como CONER, Conselho do Ensino Religioso, Comitê Municipal da Diversidade Religiosa e Fórum Municipal dos Conselhos. Essas três instâncias é o poder público, aonde nós estamos inseridos. E, casualmente, eu estou coordenando as três neste momento. Não vai ser sempre. Neste momento, eu estou nessas pontas. No outro momento, teremos outras pessoas coordenando. Mas, quando fomos como equipe, representados, e conversamos, nós tivemos desta instituição, que é a Secretaria Municipal de Educação, todo o apoio acolhedor para que o ensino religioso faça-se presente na Escola Municipal de Pelotas, aonde a Rosinei, que ela está nos ouvindo, que bom, ela também é nossa, hoje, da Pastoral da Educação e do comitê, ela é secretária do Comitê Municipal da Diversidade Religiosa, que eu estou falando, e representa a SME no CONER. Então, a Rosinei é alguém que está conosco, trabalhando junto, e ela vai seguir, dentro da Secretaria Municipal de Educação, todo esse trabalho de motivar os professores para a atenção ao ensino religioso como área do conhecimento. E aí entra a questão da cultura da paz, porque o Pacto da Paz nos coloca esse desafio de trabalhar a cultura da paz. E a cultura da paz, nós tivemos um trabalho juntos com o nosso promotor da educação, que fez toda uma, digamos assim, uma preparação de pessoas, e com o juiz Marcelo Malise Cabral, através de oficinas de cultura da paz, aonde nós do CONER participamos. Então, nós temos oficineiros dentro desse espaço da justiça restaurativa. Que bom. Eu já vou passar para o Andrei, porque eu quero alguma coisa específica dele. Mas aqui, ó, Vicky Rua Silva, boa noite. Ivonete Alves Peroba, boa noite, estou gostando de ouvir. Dianira Soares de Oliveira, boa noite, alegria em recebê-los com esse assunto tão importante. Daniela Iglesias Langoni dos Santos, professor Andrei, foi um ótimo educador para minha filha Alice Santos. Hilda Maria Vasques Conceição, boa noite para todos, satisfação de ver Dorinha, saudades. Daiane Victória, está travando a live. Daiane Victória, professor Andrei, seus alunos da Escola São Francisco, né? Andrei e Vanderli assistindo a live. Daniela Iglesias Langoni dos Santos, Manuel Jesus, saudade das nossas lives do MFC. Também saudades, Daniele. Vamos ver se agora a gente volta, né? Em fevereiro ou em março, né?
Elaine Noite cumprimentando, Jane Cristina Nebel, verdade, professora Dora, ainda hoje há muita dificuldade em entender o ecumenismo. Ivete Guimarães Severo, paz e bem, Nilva cumprimentando, Cleiva cumprimentando, Sérgio Weisman, né, boa noite mais uma vez na audiência, sempre aprendo com vocês, abraços. Léa Maria da Fonseca, muito bom o testemunho da professora Dora sobre a missão da pastoral da educação, que é de ser acolhedora, sem preconceitos, com empatia e integradora. Pedro Adamoli, cumprimentando, tudo bem, boa noite. Cleiva Paulsen, boa noite, paz e bem. Victor Moraes, parabéns, assistindo mais uma live muito esclarecedora, né? Eu vou para o Andrei, depois vou passar para o Lupe. Andrei, eu sei que, além de ser professor, participar da pastoral da educação, né, ser cantor, né, porque ele acabou até participando, né, da nossa live de final do ano, né, quando a gente fez uma live de Natal e ele fez uma participação, mesmo que estivesse na corrida, estava terminando as atividades na Escola São Francisco e já de viagem marcada para subir para a Serra, né, e acabou fazendo uma gravação de alguns minutos que o pessoal adorou a live e fez a gente espichar, né, que a gente não passa de 1 hora, né, e a live acabou sendo de 1h30 naquela antivéspera do Natal, né, com a participação de mais um artista, que é o Andrei. Né? Mas além dessas atividades todas, tu ainda tens a questão como tu já citou, da economia de Francisco, né? E tens a participação nos movimentos sociais. Como é ser educador em todos esses meios, Andrei? Então, professor Manuel, muito obrigado pela pergunta. A questão dos movimentos sociais, elas nascem dentro do seminário, né? Com os freis que nos diziam que o caminho era o caminho do povo. E eu me lembro que eu contava essa história da Romaria da Terra, foi algo que me marcou, porque todos os anos, e não era simples para o meu avô, porque ele não dirigia, né, tinha que ir até um lugar onde o ônibus da diocese passaria para eles irem todos os anos. Então eu acredito que a Romaria da Terra, ela foi um processo educativo na minha vida, mesmo antes de eu ir presencialmente até ela. Porque depois na vida da comunidade lá fora, enfim, na vida de comunidade de interior, né, a gente sentia muito a unidade, enfim, e o amor pela terra, pela criação, que é a teologia da criação, que as pastorais sociais nos apresentam lá atrás. E aí foi que, então, depois, como frei, depois como leigo, a gente foi participando da Comissão Pastoral da Terra, né, que nos levou a trabalhar com os pequenos agricultores, com a questão da produção orgânica e da transição ecológica, e aí a questão da economia popular e solidária aqui é um processo educativo, bem como a dimensão da produção agroecológica orgânica. Agora, inclusive, há uma lei que a prefeita Paula já assinou para digamos, políticas públicas para que os agricultores da colônia de Pelotas possam, né, tenham acesso à produção, enfim, de alimentos, né? Como já há que seja melhor ainda, né? Enfim, e menos venenos, né? O padre Capone também é uma pessoa que tem história nessa pastoral e outros padres aqui da arquidiocese, então a gente fica bem feliz de poder colaborar. Enfim, e a pastoral da terra, ela tem essa inserção social, né, e que comunga tanto com as outras pastorais sociais, como a pastoral da juventude, como a pastoral da educação, como a pastoral carcerária. Eu acredito hoje, bem, exatamente no ponto que a professora Dora está colocando. As pastorais e organismos da igreja e do Dom Jacinto têm sempre nos instigado e nos provocado, nós devemos estar em comunhão, porque se o trabalho nosso é macroecumênico, sentido amplo de sociedade, de novas sociedades, de sociedades do bem viver, dentro da igreja, nós precisamos, então, estar cada vez mais unidos, né? E hoje, qual é a contribuição das pastorais sociais para a educação? Sem dúvida nenhuma, e que é o grande assunto, deveria ter sido antes da pandemia, mas, infelizmente, a crise sanitária da pandemia nos colocou nesse momento de pensar que precisamos sair juntos da crise. Então, eu penso numa ética do bem viver, do viver bem, do viver com respeito ao próximo, né, de conhecer o meu vizinho, muitas vezes, na crise frenética das grandes cidades, quantas pessoas que, enfim, não tem mais, em muitos lugares, o sentimento de vizinhança, enfim, de comunidade. Então, eu acredito que essas duas dimensões, elas fazem parte da pastoral da educação, tanto a ecologia, né, a teologia da criação, o cuidado com a casa comum,
quanto a vida em comunidade. E que em tese, esses dois pontos são as duas encíclicas, né? A primeira, Laudato Si, cuidado com a casa comum, e a segunda, a amizade social, que é a Irmãos Todos, que a gente vai ter que aprender muito nos próximos anos. Então, acho que aí que entra, aí que é o link que Francisco faz. No momento, eu acredito que o Papa Francisco, sem dúvida nenhuma, ele é esse ponto de unidade hoje no mundo, é enfim, o líder que tem maior voz no cenário internacional. Com e certeza. ele puxa tanto o pacto da educação, que nós não falamos aqui na live, mas que nós estamos falando dele a todo momento, porque é isso que ele quer, né? O Papa Francisco quer que a nossa educação passe por essa aldeia educadora. E quando você olha eu não tenho saneamento básico na minha rua, o professor do meu filho não está recebendo em dia, ou então, enfim, né? A sociedade, a comunidade não está cuidando da rua, tem lixo jogado ali na frente. Como é que a educação como bem viver vai acontecer? Então, ela é, sim, um processo social, e nós estamos aqui para fazer a nossa parte. E São Francisco de Assis dizia, né? Cada um faz a sua parte, né? Deus nos ajuda com a sua mão da divina providência. Então, seguimos juntos, né? Eu acredito que é uma força muito grande, uma esperança muito grande, e eu estou gostando muito da conversa por isso, e senão, quando vê, não para de falar, Manuel. Eu acredito que nós devemos semeadores de esperança, e é isso. Com certeza, com certeza. Olha aqui, ó, nós estamos indo para o final do programa, né? Eu vou dar a vez ao Lupe ainda para fazer uma pergunta, mas quero finalizar aqui os recados. A Elizabeth Bianchi está dando boa noite e dizendo que essa dupla é maravilhosa. A Vera Regina Bueno também cumprimentando. A Elizabeth Bianchi volta dizendo: Adora é um exemplo para todos nós, é muita história para contar, quanta doação. A nossa querida professora Tininha Padilha, paz e bem, amigos. Elizabeth Bianchi, Andrei, como é bom tê-lo na Pastoral da Educação. Obrigada por tudo que tem feito por nós. Opa! Nós também bondade agradecemos. da Beth, a Beth faz muito por nós, é de coração, assim, ela está conosco e, enfim, somos uma equipe abençoada. Beth, nós agradecemos a Deus pelo Andrei estar conosco aqui na Arquidiocese, né? Está conosco aqui na igreja, né? Com certeza. Yolanda Nascente, que saudades da Dora, dos bons tempos de reuniões do ensino religioso, das tuas explanações e igual ética para tratar de assuntos pertinentes a essa disciplina, que é peculiar em nossas escolas, em nossas vidas. Pessoa do bem, esta colega fantástica. Bom, Elizabeth Bianchi, o ensino religioso é fundamental na formação dos nossos estudantes. Ivete Guimarães, parabéns aos palestrantes, inspiradores para todos nós. Evangelizar é necessário, são esses momentos que entusiasmam a sair em ação, fazendo também a nossa conversão. Elizabeth Bianchi, amiga e colega Dora, quanta energia, quanta vida. Eilanes Araújo, boa noite, catequista de Arroio Grande, paróquia Nossa Senhora das Graças. Eilanes Araújo, boa noite, Lupe, sejam bem-vindos. Apareceu uma fã do Lupe aí, ó. Maria Fani, não conhecia a Dora, é uma sábia e bom ouvir o Andrei, é fantástico. Quem não ama? Ouvindo eles, eu pelo menos me sinto pequeninha. Gratidão a vocês trazerem pessoas tão especiais. Só acrescentam a nós, socorro, minha comida vai queimar. Ó, Maria Fani, acho que a gente está sentindo o cheiro de queimado. O cheiro da comida não chegou ainda. Maria Zaira Nunes Silva, boa noite, queridos amigos. Paz e bem. Cheguei atrasada, mas sejam bem-vindos aos nossos lares. O Lupe, acho que tem mais uma pergunta para fazer, e eu vou pedir que vocês sejam objetivos agora, né? Porque nós depois temos a mensagem de encerramento, né? E aí a gente conclui o programa. Por favor, Lupe. Nós estamos vivendo, né? Nem estamos vivendo esse processo todo complicado da pandemia ainda, né? E temos visto muitas ações também de escolas e governos, né, de retorno às aulas, né? É um desafio, um perigo, e como que a gente pode pensar, né, no atendimento e no pastorear e no cuidar do professor, do aluno, nessas situações, ou nessa situação aí tão complicada, que afetou tanto a nossa ação pastoral, né, como a gente, né, não conseguiu colocar em prática grandes planos que gostaria de fazer, mas também afetou, né, o cotidiano das nossas escolas. Professora Dora. Pode responder? É um desafio mesmo, é um desafio. Nesse período, eu queria dizer para os senhores assim, que, apesar desse tempo tão difícil, nós ficamos sempre realimentando os nossos professores, porque eu dizia hoje, eu acho que para o Manuel, para o Lupe, eu acho que eu disse
que eu fico encantada com a questão da informática, da comunicação que hoje nós podemos fazer, independente de estarmos numa sala de aula ou não. Então, nós conseguimos passar muito material, muito subsídio aos nossos professores. Inclusive, o nosso professor de ensino religioso, tanto da escola pública, quanto da escola privada, quanto das nossas escolas confessionais, eles necessitam muito de materiais, de sugestões, e nós conseguimos, através de grupos de WhatsApp, através de um curso de formação, eu fui ouvindo os municípios aqui se manifestando, nós temos hoje um curso de formação que estamos fazendo online pela plataforma do Google Meet, que nós temos São Lourenço, Canguçu, Amaral Ferrador, nós temos Santana do Livramento, nós temos Canguçu, eu queria lembrar aqui Canguçu, da escola das nossas queridas irmãs, a irmã Cecília, que foi uma outra grande apoiadora da educação. Então, nós não deixamos os nossos professores, digamos assim, desvalidos. Olha, agora é pandemia, não vamos tocar em nada. Não, na verdade, nós ficamos tentando levar todo esse material, subsidiando os professores diretamente pelas lives e fora as lives, pelos nossos grupos de WhatsApp. Inclusive, nós tivemos a ousadia de mandar tarefas para que elas pudessem fazer e nos mandar de volta. E aí nós pudéssemos dar uma olhada no material e retornar. Ficamos sempre assim conectados, porque é um desafio enorme. O que ficou mais difícil, que eu lamento muito, é não estar com o nosso aluno. Porque o nosso aluno, quando ele está nesse ensino online, fica enfadonho. Eu sei por quê, porque eu acompanho meus netos, então eu estou aí ao lado. Quantas vezes eu estou ali incentivando? Então é preciso a gente estar sempre criando novidade. E aí eu noto como os professores se esmeram em criar novidades para esse aluno que está lá atrás, como nós estamos agora, né? Cada um no seu lado, mas nós não podemos estar juntos, não podemos ter o contato físico, não podemos estar tirando as dúvidas diretamente com o professor. Mas mesmo assim, essas aulas online têm sido muito ricas. Eu acompanho meus netos e vejo, até ajuda tem feito. A Maria Isabel é aluna do Andrei, e ela me pede muito ajuda para ensino religioso, né? E eu me realizo muito, porque ele está passando as tarefas, as historinhas. Ele está passando as tarefas para a Maria Isabel, e a Maria Isabel está pedindo a minha ajuda. E eu, de uma certa forma, estou dentro. Fecha o círculo. Fecha o círculo. Como diz os guris, né? Estou dentro. Estou ali e posso colaborar. E ela é uma menina muito esperta, né? Então, ela está sempre me surpreendendo. Que agora, quando eu vou dar uma orientação, ela diz, peraí, vó, já entendi. Não, peraí, olha, é assim. E me diz antes de eu querer ter dito alguma coisa. Que bom, né? Ela já conseguiu captar e está ela formulando os textos. Que coisa boa. No início eu ajudava. Hoje eu praticamente assessoro. Isso é muito bom. E ela ajuda a senhora? E ela me ajuda, porque de uma certa forma eu estou exercitando aquilo que eu tanto amo, né? Que ser a professora de ensino religioso. Essa é a minha função. E eu estou exercitando. Mas queria dizer para os senhores isso, que, na verdade, nós não ficamos parados. A gente fez um trabalho de, como se diz, de formiguinha, fomentando através das mídias. Benditas mídias, né? Benditas mídias. E hoje a gente se comunica. Professor Andrei. Muito bem, eu concordo em gênero, número e grau com a professora Dora, e eu acredito que esse tempo que a gente está vivendo, ele demonstrou que existem muitas desigualdades. Eu lembro aquela notícia que a gente recebeu daquele menininho lá do interior, que os pais compraram um celular e fizeram uma cabaninha para ele onde pegava a internet, vocês lembram, né? Pensa, aquele menino não precisava ir até a cidade porque ele tinha acesso à tecnologia nesses tempos para estar na aula em casa. Mas quantas crianças que não têm, de repente, né? Então, infelizmente, esse tempo, ela, ao demonstrar as desigualdades muitas vezes veladas, a gente vai ter que encontrar caminhos para isso. Eu estava comentando aqui com o Lupe, e eu queria ver se eu consigo mostrar uma coisa para que, enfim, vou tentar, tá, Lupe? Tenta, vai. Vou sim, olha que eu vou conseguir. Compartilhar uma tela, né?
que é algo que a gente tem feito, que se faz com... Conseguiu, Lupe? Olha só. Sim? Ok. Não. Que é exatamente algo que se faz nesses tempos, né? Através de um aplicativo digital. A Isabel, com certeza, também participou, Dora, né? Então, nós temos possibilidades hoje que, claro, vai ser um momento diferente. Nós estamos numa sala com 34 pessoas nos escutando, e no início estávamos em 34. Então, que curso belo eu partilhando, né, Manuel? À distância. Então, eu acredito que temos muito a aprender nesses tempos, e, enfim, vai ser, daqui muitos anos, nós falaremos do partilhando e do que nós vivenciamos nesse momento de distanciamento físico. Nós estamos em unidade, a Dora deixou bem explicado, os grupos de WhatsApp, os e-mails, enfim, as lives. Nós temos um processo de aprendizado, né, Andrei? Nós estamos aprendendo, né? A professora Dora foi bem clara, dizendo que nós estamos aprendendo, né? E como? Bom, a dona Léa voltou dando parabéns ao professor Andrei, gostou muito da expressão semeadores da esperança, que é uma frase que o Papa Francisco termina, né, uma parte do documento. O Armando Alfredo Jáquelo está dando boa noite ao grupo, a Ivete Guimarães Severo partilhando aqui em Bagé, Diocese de Bagé, Paróquia São José, Auxiliadora e Catedral de São Sebastião. Paulo Fernando Neusling, boa noite. Né? E aí depois o Sérgio Weisman voltou, a Adriane Pires Rodrigues Ramires, a informática veio para ajudar o ser humano, a Maria Zaira, a Hilda Maria Vasques da Conceição, ótima live, muito bom, um trabalho muito bonito e especial. O pessoal depois, com certeza o Andrei e a professora Dora vão conseguir ler as mensagens todas de vocês, né, através da internet, o programa fica gravado e as mensagens também ficam. Nós estamos no final, né, já são 58 minutos, a gente vai para o finalzinho agora. Eu vou pedir uma mensagem para cada um de vocês, mas, professora Dora, a Isadora voltou? Está aí com a senhora? Não, a Isadora não, a Isadora não voltou. Me permite eu mostrar o meu filhinho de 4 patas? Posso mostrar? Mostra, claro. Posso? Peraí, que eu vou pegar o filhinho. Eles entregaram o filhinho na porta e deram uma abanadinha. Só entregaram o filhinho, tá bom. Vamos esperar a professora Dora, que foi pegar o cachorrinho, né? Que é o filhinho de 4 patas que ela chama, né? Continuando. Esse é o meu filhinho de 4 patas, ó. Não sei se você consegue enxergar o meu gurizinho, que foi um presente da Maria Isabel. A Maria Isabel, minha neta, que é aluna do Andrei, eles me deram na pandemia um cachorrinho, porque eles sabem que eu amo os animais, eu amo música, eu amo tudo, meu Deus do céu. Eu sou uma amante de tudo, porque eu gosto da natureza, eu gosto da boa música. E aí eles achavam que eu ia ficar bem. Eles levaram para passear. E como é que é o nome, professor? O nome é muito interessante. O nome é Elvis Presley. Só falta um violãozinho. É o nome escolhido pelos netos. É Elvis Presley. Porque ele é roqueiro. Tá bem. Eles foram levá-lo para que eu ficasse mais à vontade. Mais tranquila. Ele gosta de estar perto de mim. Com certeza. Mas então vamos fazer o seguinte agora. Cada qual tem uma pequena mensagem para fazer. Tá? Depois, como eu disse para vocês, nós vamos fazer a mensagem e fazemos o encerramento depois comigo e com o Lupe. Professora, por favor, Dora, sua mensagem, por favor. Sim. Eu queria dizer, assim, primeiro da satisfação de estar com vocês, é lógico, foi muito grande, e depois de ter escutado algumas pessoas conhecidas, obrigada até pelos elogios, mas a mensagem que eu deixo é que nós temos que entender que somos luzeiros, e a luz, ela não fica embaixo, né? Passagem bíblica já diz isso. Ninguém bota uma luz embaixo da mesa, ela coloca-se sempre ao alto. Então, nós temos que iluminar e chegar no lugar que vamos chegar e fazer a diferença. Eu sempre trouxe na minha vida, eu digo para minhas alunas sempre isso, que eu sempre trouxe na minha vida que eu vim no mundo para fazer a diferença. Isso é o que Jesus quer de mim, que eu faça a diferença onde eu for. Então, eu acho que a educação é isso, é o sinal da esperança, é o sinal da diferença, é o sinal do amor. E se o nosso Papa Francisco está agora nesse século dando todo esse exemplo de amor, de respeito, de alteridade, de estar presente no mundo como um sinal de luz, então só nos basta se juntar e fazer um grande luzeiro.
Então, eu deixo como mensagem isso. Na educação, nós somos luz, somos luzeiro. E Deus Amém. pode ser sempre o nosso caminho. Muito Amém. obrigada. Muito obrigado. Andrei. Então, é belo a gente partilhar a vida e os sonhos, o que a gente acredita, e eu acho que eu acredito, já disse para vocês e comentamos diversas vezes, que o Partilhando tem nos unido, e unido é isso, ver-nos, reconhecer-nos, falar da vida em comunidade. E quando o mundo foi tomado por medo, naquele início, há um ano atrás, quase um ano atrás, o nosso querido Papa Francisco, aos seus mais de 80 anos lá com Cristo Eucarístico, mostrando ao mundo a nossa esperança e nossa paz neste ano, né? Nossa unidade, e que a gente na nossa sociedade possa ver nos outros esse Cristo e essa esperança, né? E com certeza sabendo que todos somos irmãos, lá de Arroio Grande, como a catequista que nos saudou, aqui em Pelotas, nos bairros, nas comunidades, em cada rincão que nós estivermos, nós possamos entender que a fraternidade não está longe de nós, a fraternidade é cada irmão que a gente encontra no cotidiano, enfim, com a sua vida, que é chão sagrado. É uma grande alegria estar aqui com vocês, obrigado pelo convite e por essa oportunidade. Dora, um beijo no coração. Nós que agradecemos ao Andrei pela presença carinhosa. O Andrei está preparando uma série de palestras e de atividades junto a uma universidade, né, em nível de atividade à distância, e nos cedeu um tempo dele, né, para poder estar aqui conosco. Né? A professora Dora também tem bastante atividades, continua exercendo o trabalho mesmo que remotamente, né? Mas se prontificou, né? Desde o primeiro convite do Lupe, se prontificou a estar conosco. Muito obrigado a vocês. Né? Todos falaram a respeito da questão da pandemia, que esse é um momento diferente, esse é um momento difícil, e de fato, né, vocês sabem que nós estamos vivendo talvez o pior momento da pandemia, né? Consequentemente é mais do que momento da gente ficar em casa, né? E aí vale para os filhos também, vale para os sobrinhos, né? Vale para todas as pessoas jovens, né? Olha aquela história de que não, mas o meu filho vai para a rua porque ele precisa, ele está cansado, isso está muito desgastante. Ele é que traz o vírus para dentro de casa, né? Então, por favor, tentem controlar, inclusive os filhos, inclusive, né, os familiares que acham que as coisas não são tão sérias assim, porque as UTIs, né, especialmente da região central, Porto Alegre para cima, elas já estão completamente lotadas, estão com 100% de ocupação. Algumas com mais de 100% de ocupação. Então vocês imaginem isso, né? Quando isso começar a descer aqui para a nossa região. Então vamos tomar cuidado, né? Esse é um tempo muito difícil, é um tempo de oração, é um tempo exatamente para utilizar aquela frase que o Andrei citou, né? E que é do Papa Francisco, né? Nós precisamos ser semeadores de esperança. E semeadores de esperança também pelo testemunho. Testemunho de que cristãos fazem exatamente aquilo que é necessário para preservar a vida. Lupe, por favor, tua mensagem. Então, agradecemos muito, professora Dora, professor Andrei, professor Manuel Jesus, por essa noite, de poder conversar e partilhar um pouco dessa experiência. É bom a gente sempre recordar, né, como a professora Dora ainda dizia há pouco, a origem da nossa expressão como pastoral é exatamente essa, de pastorear, de cuidar daquele que vai dar a vida, daquele que vai e puxa para o caminho, daquele que vai e toma conta. Né? A nossa ideia também, enquanto pastoral da comunicação, quando esquematizamos e pensamos o Partilhando, era essa, de poder dar essa companhia a todos vocês. Uma grande alegria de poder estar todas as quartas-feiras juntos com vocês. Na semana que vem, nós já vamos estar no mês de março, e lembrando que logo no início de março nós temos aí dia 8 o Dia Internacional da Mulher. E o tema da nossa live da semana que vem vai ser algo nessa direção, de conversarmos com duas mulheres que vão partilhar conosco a sua vivência como mulheres na igreja. A atuação da mulher na ação eclesial. E as nossas convidadas, então, serão duas Marias.
uma dupla muito especial, Maria Beatriz e a Maria Sueli. Querido irmão, querida irmã, até quarta-feira que vem, dia 3 de março, às 20h30. Um grande abraço.